Considerado pela Associação Brasileira de Imprensa como o repórter fotográfico com mais tempo em atividade no Rio Grande do Sul, Alceu Mário Feijó registrou parte da história de Novo Hamburgo. Trabalhou por mais de 30 anos no jornal Folha da Tarde, vespertino, que era da empresa jornalística Caldas Júnior, também para o Jornal do Brasil, Correio do Povo, Diário de Notícias e as revistas O Cruzeiro e Revista do Globo. No Grupo Sinos, atuou desde 1983. Ao longo dos anos, compôs um acervo de cerca de 120 mil negativos fotográficos, álbuns com suas crônicas, coleções de reportagens de jornais e programas de rádio. Para falar sobre esse vasto material e sobre a história desse grande personagem do jornalismo, o Espaço Livre de hoje recebe a filha e curadora do seu legado, Áurea Feijó. Oi, Áurea, seja bem-vinda. Tudo bem, Daniela, obrigado pelo convite. É sempre uma emoção, né, falar sobre o meu pai, né, o Feijó. Ele foi uma pessoa, estou falando todas essas funções, e eu também, junto com meu irmão, ficamos de o meu irmão, o Alceu Mário Feijó Filho, né, ficamos de responsável pela gestão desse material após o seu falecimento em 2020. E eu tenho descoberto muitas coisas também sobre a sua trajetória, então ele era hoje o que se diz, ele era um cara multimídia. Né? Porque ele escrevia, ele fotografava, ele trabalhou com publicidade muitos anos, se envolvia muito nas questões comunitárias, né? Então é uma descoberta e um prazer a cada depoimento também que a gente recebe assim de amigos, de pessoas conhecidas, sobre também a pessoa do Feijó, né? Então eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que estou tendo agora, né? E por ter sido filha de um cara como esse. No ano passado foi lançado o site, né, com a digitalização de uma pequena parte do material. Uma parte, é. Esse ano. Isso foi esse ano já. Tá, eu tinha como 2021. É que a gente... 2021 a gente iniciou o projeto. Sim. Tá certo. E sim, ele foi contemplado no edital de 2021, né? Isso, tá certo. E ele foi contemplado, né, como um projeto do Funcultura aqui do município. E vocês fizeram essa digitalização de parte do material. Qual a importância do acervo do Feijó aqui para a cidade de Novo Hamburgo e também para todo o estado? Bom, então, contextualizando, né, esse projeto de criação de um site era uma maneira também das pessoas terem acesso, conhecer um pouco mais, né? E as pessoas de Novo Hamburgo, de qualquer parte do mundo, digamos assim. Desse material tão rico que pudemos, então, organizar um pedacinho, né? Mostrar um pouquinho do que tem de material, né? Então, entramos com um projeto para concorrer no edital do Funcultura para a construção desse site, fomos contemplados. É uma oportunidade ímpar, né, para nós da família podermos executar esse trabalho. Então, assim, muito, muito gratos somos que esses editais existem, né, porque sabemos assim que às vezes as iniciativas particulares se salvam, né, com esse tipo de iniciativa, né? Porque grandes empresas, grandes instituições têm também outros caminhos, né? E nós, pequenos, precisamos desse apoio. Então foi muito importante essa iniciativa da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Novo Hamburgo. O meu pai, ele retratou um período histórico, não só da cidade de Novo Hamburgo, né? Mas acho que, como diz, tu mostra a tua aldeia, tu mostra o mundo, né? Então, um período assim dos anos 50, 60, 70 foi fortemente registrado por ele. A gente vê toda uma evolução histórica de costumes, de vestimenta, de urbanismo da cidade, da região do Vale dos Sinos, né? Além do que toda a pujança do setor coreiro calçadista, né? Ele tem registros todos praticamente da FENAC, que é assim o marco histórico, digamos, econômico da nossa cidade, né?
com o cluster do setor coreano calçadista, assim, situado em Novo Hamburgo, né? Então, é uma fonte de pesquisa histórica, né, de fotografia. Então, esse material, ele é, eu vejo assim como ele é potente para várias áreas do conhecimento. Sociologia, antropologia, né? Eu estava te contando agora que tem uma moça que está fazendo a tese de mestrado dela na área da educação, em cima de fotos, de registros de educação e de patrimônio histórico, tendo por base, então, as fotos, algumas fotos do acervo, né? Então, eu acredito que quando meu pai fotografava, né, ele não tinha ideia do que isso poderia servir, para que poderia servir esse material, né? Sim. Mas, ao longo do tempo, ele sempre foi muito generoso também com os estudantes de jornalismo que o procuravam, né, para trabalhar a questão do próprio jornalismo, de publicidade. Então, já tinha algumas publicações a esse respeito, né, com depoimentos deles. E o pessoal quer saber da história, né? E sim, ele, todo mundo, o Feijó é a história viva de Novo Hamburgo, né? E o pessoal que trabalhava no Grupo Sinos também tinha ele como essa história viva, né? Porque ele ficou até quase ao período agora, quando ele faleceu, isso, trabalhando no Grupo Sinos. No jornal NH. Na realidade, ele colaborou desde o NH número 1, em 1960. Com crônicas, né? Então ele tinha várias, ele assinava por pseudônimos, o J. Feio, a Elza, né? Então eles, assim, era diferente, assim, eu percebendo, né, essa evolução, assim, do jornalismo local. As relações eram um pouco diferentes, né? Então eles escreviam muito com vários pseudônimos, não só ele, como o Phipps, o Lauro Diogo de Jesus, o Vinícius Bostle, né? E então ele colaborou desde o número 1. Efetivamente, ele se incorporou ao Grupo Sinos em 83, quando ele se aposenta da Caldas Júnior, né? E paralelamente ele tinha um estúdio fotográfico também no centro ali, o Fotorama. E então, eu hoje, olhando assim, nossa, era outro tempo, mas eles faziam muitas coisas. Sim. E então, ele acompanhou toda essa história. Então, dentro do Grupo Sinos, ele era uma referência de como é que foi isso, como é que aconteceu aquele outro. Às vezes, ele dizia assim, não foi bem assim, foi diferente. Porque ele fotografou tudo, né? No tempo da Caldas Júnior, como fotógrafo da sucursal. Ele era correspondente aqui do Vale dos Sinos para Caldas Júnior. Ele era fotógrafo, porque, digamos assim, tinha uma sucursal, tinha um grupo, né? Sim. E ele era o fotógrafo. E ali ele começou ali não, ele já começou a escrever antes, para o 5 de abril, em 49, com 22 anos, né? Então, foi um desenrolar de situações, de encontros com pessoas certas que fizeram com que ele chegasse a desenvolver todo o trabalho dele, né? Mas, assim, a questão da escrita ou ditar, ele registrava tudo, né? Como repórter fotográfico de uma sucursal, ele tinha que fotografar o prefeito, o bandido na cadeia, depois com o estúdio dele também os bailes de debutantes, os aniversários, as 10 mais elegantes de Novo Hamburgo, o concurso de penteados, a FENAC, né? O crime que aconteceu em tal bairro, o acidente de carro. Então, era a vida como um todo, né? Sim, era os olhos de Novo Hamburgo para fora. Porque hoje em dia é diferente, né? Nós temos muitos olhos e muitas opiniões, né? E naquela época era diferente. Né? Hoje cada um com seu celular registra, né? Naquela época não, né? Então...
Como é que foi para vocês separar esse material? Eu imagino que deve ter sido um trabalho bem difícil, né? Porque de todo o acervo, escolher o que iria ser digitalizado. Bom, como é que eu vou te explicar isso? Bom, primeiro para o pessoal entender que esse material dos negativos, isso foi um processo que ele fez, assim, a guarda, a catalogação mesmo, que manual, isso tudo foi ele que foi fazendo, né? Contou com pessoas que auxiliaram ele nesse processo. Isso lá nos anos 80 para cá, né? Eu me aproximei mais desse universo a partir do momento da edição do livro, né? Proposta pelo Ralph Cardoso, na época que era o da Cultural, né? Que ele estava à frente da Cultural. Essa conversa iniciou em 2010, por aí. Então já veio aquela situação. E aí, na época ali foram 156 fotos para o livro, mas a gente teve que fazer um universo bem maior, né? E eu lembro que tinha muitas situações, né? Porque chegou um momento em que quando eu parei de trabalhar, me aposentei, eu comecei, foi bem na época que eu tinha disponibilidade, então eu comecei a levá-lo para o jornal, né? Em função de algumas dificuldades para dirigir e tal. Então, nesse caminho, era o caminho das conversas, dos embates e tudo sobre o livro também. Então, foi uma época muito profícua, porque daí eu comecei a perceber que ele queria colocar todas as fotos, né? E não tinha espaço. Então, algumas coisas, ele ficou triste de não poder, mas tinha que entrar essa foto, não sei o que. Eu disse, mas pai, não tem lugar, a gente tem que escolher, né, tal. E aí tá. Aí agora ele faleceu em 2020 foi um projeto, e aí a bola caiu no meu colo e no do meu irmão, né? E eu disse assim, meu Deus do céu, disse assim, tu tinha que estar aqui para me ajudar, né? Sim. E aí o cuidado de, por exemplo, de algumas situações estarem presentes em função do que eu vivenciei com ele na época do livro, que eu percebi assim, acho que essa imagem ou essas certas pessoas, certos acontecimentos tem que estar aqui agora, né? Pegamos imagens diferentes do que tem no livro, né? Então, o livro tem algumas, no site tem algumas outras. E que num universo de 120 mil imagens, né? Cada negativo, eu fiz aqui fiz uma palestra esses dias numa escola, então eu levei os negativos para as crianças saberem o que é um negativo, né? Então ele aqui está protegidinho com plástico, né? Por causa da gordura da mão, vai estragando, né? Então, como escolher 50 imagens de um universo, né? Então começamos do envelope número 1. E aí, em cada envelope, tem vários negativos dentro, né? E eu achava todos eles bacanas, né? E esse, vai esse. Então, no fim, a gente tinha... E como eu tinha um tempo para todo o projeto, ele tem um cronograma, né? Então, eu tinha um tempo para fazer a seleção junto com meu irmão. E aí, fomos até o envelope número 100, que pega a década dos anos 50, 40, 50 e 60. E algumas outras, assim, que essas imagens que eu te falei que eu achava que não deveriam estar fora. E aí, então, deu um compilado de 500 imagens, a reduzimos para 250. E essas 250, então, fiz, assim, tipo um formulário, né? Em que um grupo de pessoas da equipe do projeto e pessoas, assim, escolhidas a dedo, pudessem nos auxiliar nessa escolha. De essa vai, essa não vai, essa vai, essa não vai. Né? Sim ou não. Então, as mais votadas foram as que a gente encaminhou, então, para fazer a digitalização, o tratamento de imagem, para irem para o site. Depois também ter imagens, assim, já com uma qualidade de resolução para venda, para ampliações, enfim. Porque essa é uma ideia de vocês também, né, futuramente. Mas é uma ideia
uma necessidade, até porque esses negativos, alguns deles têm cerca de 70 anos. Eu não participei dessa época, porque eu era muito pequena, mas o meu irmão trabalhou com meu pai, o Alceu Filho, né, na revelação de fotos. Então, e aprendendo um pouco sobre o assunto, o segredo, digamos assim, da longevidade da imagem na celulose, são os processos químicos e de lavagem do negativo depois. Então, alguns estão bem preservados. Mas a gente sabe que a influência da temperatura e da umidade do ar geram reações químicas. Então, existe uma síndrome que é a síndrome do vinagre, que é uma reação química que vai gerando uma decomposição, uma degradação. Então, isso já está acontecendo, a gente sente o cheirinho, né? É fraquinho, mas existe. Então, tem que ter essa preocupação em preservar a base, né, a matéria-prima inicial, através de uma digitalização. Sabemos também que até nesse processo de digitalização vai havendo uma obsolescência dos equipamentos. Tem a questão da luz também. É a luz, né? Então, se tem a meta, o desejo de fazer não só a digitalização de todas essas imagens, para poder ter mais um suporte de preservação, sim, né? Mas também, como a gente estava falando antes, da catalogação de todo esse material, porque são registros de imagem, as crônicas, né? Nós temos crônicas guardadas de 2003 para cá, até a última do caso, em 2020, mas tem registro de crônicas dele no Jornal 5 de Abril, né? Desde no próprio Grupo Sinos, imagina, desde o número 1, em 1960, né? São 60 anos, então buscar todo esse material, digitalizar, fazer um arquivo em que se facilite a busca desses assuntos, digamos assim, né? Sim. Além de outros documentos que tem lá, por exemplo, convites na época da Cinderela do Calçado, né? Ele que organizava esse concurso junto com a da Folha da Tarde, então tem convites para as prefeituras indicarem as suas representantes, né? Então, são registros, documentos históricos, assim, né? É um material bem rico. A gente começou já falando do acervo, mas queria que tu falasse um pouquinho de como ele começou na fotografia, um pouco dessa história para os nossos telespectadores saberem. Eu vou fazer uma pincelada geral, assim, mas quem quiser acompanhar melhor esse cronograma, como é que se diz? Linha do tempo. Essa linha do tempo, isso tudo está no site também, né? É www.alceufeijó.com.br. É um site, assim, que eu acho que ficou bem emotivo, assim, porque eu acho que ele era isso também, uma pessoa simples, mas, assim, que mas muito sensível também, né? Então, acho que começa lá no Parobé, assim, na Escola Técnica Parobé, onde ele estudava em Porto Alegre. Ele viu que tinha um colega, ele tinha uma máquina também, mas tinha um colega que fotografava os outros colegas, assim, e vendia. E, então, assim, uma das ideias, ele disse, pô, esse negócio dá dinheiro, né? Mas tá. Aí ele já estava comprometido com a minha mãe, casaram. E ele era professor na EVAI, Escola Vocacional Agroindustrial, que é hoje o Pasqualini. Era uma escola tipo internato para menores infratores, em situação de vulnerabilidade social. Então, tinha vários ofícios, ensinava vários ofícios. E ele criou uma oficina de fotografia ali. Então, ele tinha acesso a uma máquina fotográfica também.
e começou a fotografar os jogos de futebol do Esperança, que era o time de Hamburgo Velho, que era na frente, o campo quase na frente ao Evai. E aí o Vitor Hugo Kuntz, o Charuto, né, ele era Charuto, incentivou ele a enviar as fotos do futebol do Esperança para o Correio do Povo, né? E ele começou a enviar. E lá pelas tantas, até teve um encontro dele com o Pedro Carneiro Pereira, se não me engano o nome, que era uma figura da Caldas Júnior de Porto Alegre, e disse, não, pode mandar e tal. E uma ocasião no Café Avenida, que era assim o ponto de encontro da cidade, onde tudo acontecia, né, negócios, tudo. Ele estava conversando com os amigos do pai dele e chegou o Vinícius Bostlin, que era o correspondente da Caldas Júnior em Novo Hamburgo. E perguntou para ele se era ele que estava mandando as fotos para Porto Alegre. Ele disse que sim. Tu tem máquina? Eu tenho. Tu não quer me ajudar a trabalhar ou fazer? Porque eu não me dou muito bem com a questão da fotografia, né? Não, tudo certo. Isso foi um sábado de manhã no Café Avenida. De tarde, eles já saíram para fotografar a cadeia. E uma dessas fotos está no site, se não me engano, no livro também. Essas fotos já estavam na capa da Folha da Tarde na segunda-feira seguinte. Então, ali iniciou uma parceria. Então, meu pai trabalhava no período de horário comercial na escola e depois ele saía com o Vinícius por tudo que é canto da cidade ou da região, fazendo essas matérias que eu te disse, né? E ali começou uma parceria, tanto que ele trabalhou assim, na escola ainda mais uns 9, 10 anos, até que ele saiu. E foi se dedicar, foi efetivado na Folha, né? E aí o céu foi o limite para eles, né? Porque o Vinícius e o Feijó eram considerados uma dupla jornalística, assim, de muita penetração, de muita repercussão assim na região, né? Tanto que em 70 ele foi convidado e assim expressamente definido pelo Breno Caldas que ele seria o fotógrafo que iria para a Copa do Mundo, né, do México. Isso deu assim um certo um fotógrafo do interior, né? Mas ele foi e desenvolveu assim com maestria o trabalho dele lá, né? Teve muita sorte, assim, porque meu irmão conta, os jogos tinham um sorteio para ver quais os fotógrafos que poderiam estar em campo, né? E ele foi sorteado para todos os jogos do Brasil, e inclusive da final, né? Então, dali, eu acho que depois da Copa de 70, acho que daí ele se consagrou um pouco mais, sabe? Olhando assim, nessa retrospectiva. Sim, nacionalmente. Mas sempre foi muito... Isso não subiu a cabeça, sabe? Ele sempre estava... Poderia ter ido embora de Novo Hamburgo, poderia ter ido embora do Brasil, inclusive, mas ele preferiu ficar, né? Sorte a nossa. É verdade, é verdade. E recentemente até nós participamos, vocês fizeram um seminário, né, para apresentar um pouco o material e essa história dele. E tu mencionaste que recentemente vocês viram imagens e um documentário dele em ação na Copa de 70. Isso. Como é que foi para a família ver essas imagens? Isso foi no filme Pelé, da Netflix, né? Eu escutava aquele filme Pelé, mas... né? E um dia eu estava em casa, foi 2021 isso aí, foi acho que março do ano passado, e o meu irmão me mandou um videozinho assim, e que mostra, daí ele botou ele fez uma montagem de um vídeo com imagens do filme do Pelé, mas eu não sabia o que era aquilo, né? E eu olhei e disse, mas o que é isso?
De onde tu tirou isso? Eu disse para ele, né? Ele falou que era do filme. Que é o filme da história do Pelé, né? Mas que tem imagens da Copa de 70. Então, tem pena que eu não trouxe o livro. No livro do meu pai, no O Seu Feijó, a Imagem Além do Tempo, na primeira página, assim, abrindo, tem uma foto do Pelé ajoelhado dentro da goleira. E eu sempre vi aquela foto, né? Eu sabia da existência dela, tudo está ali no livro. Mas, quando meu pai foi para a Copa de 70, eu tinha 8 anos. Tá. 8 anos, naquela época eu era outra pessoa, né? Criança e tal. Mas quando eu me deparei com aquele vídeo em que aparece o momento, em que aparece direitinho o momento em que ele faz essa foto, aí eu disse, não. Aí a minha cabeça, né, deu um nó, né? O que é essa dimensão de tempo e espaço que a gente às vezes não se dá conta dessas situações. E aí eu fiquei bem mexida, né? E a importância desses registros também. Aí eu disse, meu Deus, eu pude ver o meu pai tirando essa foto, que sempre foi uma coisa estática, né? Porque a foto fica ali presa naquele momento. E aí e aparece direitinho, e aí aparece o Pelé se ajoelhando, se agachando, e a gente vê ele segurando a máquina, né? Focando. E baixando, assim, naquele momento exato que ele tirou a foto, assim, eu achei, assim, surreal. E é muito emocionante ver, assim. E aparece também ele andando na frente do Zagallo, assim, num treinamento, assim, com as máquinas, né? A máquina aqui na frente, e ele aparece uma hora, e ele vira o rosto, assim, parece que ele está dizendo, ó, sou eu mesmo, sabe? Alguma coisa assim. Então, é muito bacana, assim, enquanto família, de poder ver o que aconteceu lá, né? De estar lá e aí ver aquele estádio enorme, cheio de gente invadindo o campo, e saber que ele estava ali no meio, naquela confusão, e ainda conseguir tirar uma foto muito, muito interessante, que tinham algumas pessoas de Novo Hamburgo lá. E uma delas era o Tom Cavazotto, né, que era da nossa casa Cavazotto aqui, filho do dono. E ele escutava assim, tu imagina um estádio de futebol cheio de gente, assim, um campo invadido, e alguém dizia, bate Feijó, bate Feijó. E ele não sabia o que era, quando ele viu, era o Tom Cavazotto agarrado no Zagallo, e ele tirou essa foto também. Então, muitas minúcias assim, que hoje a gente olha assim e vê como é que foi possível, né? Então, eu fico muito emocionada, assim, desse momento, assim, Então, quem quiser ver o Feijó na Copa de 70... A gente vai colocar algumas imagens aqui também, as fotos, né, enquanto a gente está conversando. O teu pai, ele faleceu no dia 20 de agosto de 2020, isso poucos dias depois da tua mãe, né? Um casamento de mais de 70 anos. Qual foi o papel da Ieda Ten Feijó na preservação desse acervo, também na administração do estúdio, na época que ele tinha estúdio aqui em Novo Hamburgo? Então, um casamento de quase 73 anos, né? Porque eles faleceram em agosto, ela dia 14 de agosto, ele dia 20. E no dia 6 de setembro eram as bodas na época de 73 anos, eu agora não lembro. Né? A gente começou dos anos... Quando eles fizeram 50 anos, que eu acho que a gente como família se deu conta assim, nossa, 50 anos. Então nós víamos sempre comemorando, né? Então, a minha mãe, como ela dizia, casamento de altos e baixos, né? É impossível ser tudo cor-de-rosa. Mas eles se mantiveram firmes, persistentes. Eu acho que na conjuntura de casamento que eles tiveram na época, então a mulher, ela ficava mais em casa, assim, cuidando dos filhos, mas ela sempre foi muito perseverante e muito inteligente também. Então chegou uma época que ela foi administrar a loja. Porque, como eu te disse, ele fazia painel, ele fazia publicidade, fotografava em tudo que é lugar, e aí ela ficou responsável pela loja, né?
E quando ele depois foi para o Grupo Sinos, ela se manteve firme, fez uma boa administração, mas chegou um ponto também em que a modernidade começou a chegar, a tecnologia, né? E aí foi ficando assim um pouco para trás. Então se resolveu vender a loja, você vendeu para o Tomazoni, e ela sabia fotografar também, revelar. Então, ela, de alguma maneira, ela entendia da importância daquele material, né? E Deus, mas ele também, como é que eu vou te dizer assim, ele deixou bem claro que esse material era importante. Então, eu considero, e a família também, que esse acervo foi fruto do trabalho dele, mas ela estava junto, entendeu? Ela se manteve ajudando, apoiando, brigando também, né? Delimitando seu espaço, mas sabia dessa importância desse trabalho que ele fazia, né? Então eu considero que o acervo é dela também, né? Porque é impossível num período de tempo de tantos anos, né? Isso não está impregnado com a participação dela. E é na casa deles, né? Sim, está tudo lá, né? Está tudo ali no apartamento. Meu irmão mora ali, meu outro irmão. E então nós reunimos tudo num quarto, né? O arquivo sempre, o meu pai, como te disse, ele trabalhou. Se não fosse a pandemia, ele estaria, né? Porque a pandemia impediu dele ir fisicamente para o jornal. Mas ele continuava escrevendo, mandando as crônicas, estava sempre, né, tentando participar dos acontecimentos e estar ao par das coisas. Então, claro, ele ficou doente, veio a falecer, ela escapou antes, como a gente diz, ela, né, se mandou antes. Foi difícil, um período muito difícil para a família, porque foram 3 meses assim era um ping-pong, né, então, de questões médicas, mas ele estava lúcido, sim, trabalhando, digamos assim, até o último dia, porque no último dia ele perguntou como é que estava a questão da crônica dele de sexta-feira, né? Então ele tinha assim, eu acho que o trabalho sempre mantém a pessoa viva, digamos assim, né? Sim, sim. Tu comentaste, né, do livro. O livro ele foi lançado em 2016. Sim. E ele participou ativamente da elaboração do livro, né? Sim, sim, não. E cada reunião que a gente tinha lá na U Cultural, para a escolha das fotos, para cada foto ele tinha uma história para contar. Essa foto foi assim, assim assado, aconteceu isso, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquele outro, eu fui para cá, fui para lá. E aí, cada foto tinha uma história. Né? E aí, que tá a coisa, né? Tu tá ali conversando, algumas coisas eu gravei e depois... E a ideia... eu tinha uma ideia de projeto ali por 2019, eu disse, mas vamos fazer um trabalho, uma exposição em que se tem as fotos e tem o teu depoimento por trás das fotos, o que aconteceu antes do clique, né? O que ele teve, o que tu teve que fazer para conseguir essa foto com o Jango, com o Jânio Quadros, né? Ou aqui na prefeitura, o que aconteceu, enfim. Mas daí a gente estava em processo de pensar isso, daí virou, isso é 2019, daí virou o ano, íamos fazer uma exposição daí com a Secretaria de Cultura sobre o Novo Hamburgo, estávamos já escolhendo o material, veio a pandemia. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Daí tudo mudou, Porque era acho que um assunto interessante das pessoas entenderem que estratégias o fotógrafo, principalmente na época em que ele atuou,
eles tinham que demandar para conseguir uma foto. Às vezes eles tinham que ludibriar, por tempo da ditadura, eles tinham que usar outras artimanhas para poder conseguir uma foto, esconder o filme. E né? não era como é hoje, né? Tu trouxeste aqui alguma dos primeiros equipamentos dele. E hoje, né, a gente com o celular na mão faz uma foto rapidamente, pode fazer quantas a gente quer. E, né, tu tinha filme, poucas poses, né, que a gente chamava. Nós, mortais, assim, que eu tinha minha maquininha Instamatic 126, assim, a gente, né, só que não sabia se o filme se a foto ia sair tremida, se o enquadramento ia ser certo, se na hora de tirar o filme ele não ia queimar, né? Sim. Então a expressão, queimou o filme, né? De onde vem isso, né? Nessa visita que eu fiz para uma escola ali em Campo Bom, a gente conversou sobre isso. E aí eu fiz uma brincadeira com eles assim, tá? Pedi para a professora, que foi até uma ex-aluna minha, liga o teu cronômetro agora no teu celular e vamos ver o que vai acontecer. Eu disse, então tá, então agora a gente vai tirar uma foto. Aqui fizemos uma selfie e aí eu vou olhar para ver se ela ficou boa e vou mandar para a professora. E ela vai dizer quanto tempo levou isso. Então deu 1 minuto. Daí disse, tá, deu 1 minuto, né? Na época que ele tirava foto com essas máquinas aqui, tinha que botar o filme. Primeiro eles não sabiam o que era isso. Tinha que explicar mais ou menos o que era. Aí depois tirar o filme, cuidar para daí explicar rapidamente, corte escuro, aquela coisa toda. Revelar, passar num monte de potinhos com líquidos. Aí ver a foto. Isso levava horas, né? Eles ficaram com os olhos desse tamanho, assim. Então, era outro momento, né? Então, essas máquinas aqui, a Rolleicord, que acho linda essa máquina aqui, é uma parente da Rolleiflex, digamos assim, uma outra linha, ele usou muito essa máquina aqui, né? Então, e mais o flash, às vezes, né? Olha aqui, o flash lá em cima, enfim, era essa aqui é uma outra mais antiga ainda, né? Então, eu acho que cada época tem as suas tecnologias e as pessoas, para nós chegarmos no celular hoje, foi importante ter essa tecnologia aqui, né? Sim. Né? Mas a gente não pode, tudo vai se construindo, né? Por isso que é importante a gente preservar e estudar, porque sempre é possível, acho, de tu retomar um conhecimento lá atrás para alavancar um outro aqui na frente. E sabe? tinha uma questão também que a foto era muito mais pensada, né? Porque tu não podia, eram materiais caros, tu não podia desperdiçar aquele filme. Então, a de estúdio eu acho que sim, mas assim, a foto de fotojornalismo, no caso, é ali, né? Tu tem que estar muito antenado. Como ele disse assim, qual era a tua motivação para fotografar? Daí ele diz assim, quando tu sai para tirar uma foto, tu deixa de ser quem tu é, tu entra na motivação, né? Então o teu ego, digamos assim, fica de fora e tu te entrega para aquele momento, né? Foi isso assim que eu entendi do depoimento dele, nas conversas de carro, né? Não faço o que eu fiz, que eu dirigi e filmava, né? Não faço o que eu fiz. Mas era o momento que eu tinha na minha rotina de conversar com ele sobre essas coisas, né? Então, em alguns momentos, assim, tem alguns videozinhos em que ele está no carro e ele está sendo filmado aqui. Não faço isso. E isso, eu imagino que para vocês também lidar com todo esse material é uma forma de matar um pouco da saudade, né? É verdade. E às vezes assim, agora, em alguns assim, precisava lembrar o que ele falou sobre tal assunto, e daí tu puxa, daí tu pergunta para um, tu pergunta para outro, mas acho que em todas as famílias é assim, né? A gente não consegue dar conta de tanta informação histórica ou familiar, das vivências dos nossos pais, dos nossos avós, enquanto eles são vivos, né? Sim. Aí depois fica perguntando assim,
Que nem a minha mãe foi a última das irmãs que faleceu, então às vezes ela dizia assim, eu tinha uma vontade de perguntar uma coisa para fulana e ela não está mais aqui, né? E aí então quando acontece uma coisa dessa a gente pergunta para um irmão, para um outro, para um primo, como é que foi isso? E às vezes cada um tem uma ideia diferente. Uma versão, né? Como é que a gente chega, né? Então aí por isso que é bacana também, muitas vezes a opinião dele sobre certos assuntos, a gente consegue através das crônicas, entende? Aqui ele falou sobre isso, então, sabe, tu vai podendo fazer uma investigação assim e chegar num ponto. Uhum. E quais são os próximos passos agora? Vocês têm ideia de futuramente pensar em uma sede para esse acervo, de continuar fazendo a digitalização do material? Quais são os próximos projetos? Bom, as ideias que se tem em mente assim seria então partir para esse processo de catalogação, né? Vou iniciar uma conversa com umas pessoas que trabalham na área de museus, né? Inclusive do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, que tem um acervo também fotográfico, inclusive do Léo Guerreiro, que foi um contemporâneo do meu pai também. Trabalhou na questão dos painéis, né, os painéis fotográficos. Eu estou vendo um painel aqui na minha frente com várias fotos. Eles faziam painéis imensos, isso nos anos 60, 70, né? Então, o processo era outro. Então, ele aprendeu muito com o Léo Guerreiro e os dois com o Cioma Breitman, que também foi um grande fotógrafo de Porto Alegre e que teve uma exposição no Santander Cultural, agora no início do ano. Então, esse processo são de catalogar o que tem, que eu acho que é importante, trabalhar mecanismos daí depois da conservação física desse material, né, que é importante para ele não se degradar, né, que nem eu falei antes. Paralelamente a isso, então, a gente busca recursos através do quê? Editais também, né, que visem, que estejam alinhados com essas propostas, mas a gente tem a venda do livro ainda, venda de imagens, né? No site tem uma página que é Outros Olhares, em que são, assim, digamos, fotos, não tão fotojornalísticas, mas fotos, assim, muito, eu considero muito... Mais artísticas. Artísticas, assim. Ou com olhar, assim, sensível para algumas questões, né? Aquelas fotos ali, elas são passíveis de venda também, a pessoa pode... se interessar, a gente dá certificado de autenticidade, né? Recentemente a gente fez 2 entregas, né? Com certificado, um papel bem especial para esse tipo de enquadramento. Uma coisa que eu acho interessante que a gente está pensando é a questão das lembranças afetivas das famílias. Ele fotografou muitos casamentos, aniversários, então muitas vezes essas imagens talvez as famílias não tenham mais, ou os netos queiram. Então a gente tem como, através dos negativos, restaurar tudo isso, né? Então uma das ideias seria fazer um projeto de tipo um baú de recordações, fazer um e-book, ou simplesmente imprimir essas fotos, né, que possam voltar a fazer parte dos álbuns das famílias. Eu acho que isso esse tipo de fotografia mais particular, elas não estão no site, porque é uma coisa mais particular, né? Mas é possível, fotografou inúmeros casamentos na cidade, né? Então, digamos, os casamentos hoje já são os netos e bisnetos, né? Então, eu adoraria que a foto de casamento, a única foto de casamento que eu tenho do meu pai e da minha mãe, que pudesse ter mais imagens daquele dia. Né? Em 1947, que eles noivos iam no estúdio tirar foto. Então, era uma foto. Mas o tempo melhorou, hoje já temos mais possibilidades, né? Então, de fazer esses resgates afetivos das famílias, né? E inúmeras outras circunstâncias, assim. Então, tem isso, tem
Talvez uma linha de camisetas com imagens bacanas, assim, bem... porque são fontes de recurso para nós podermos investir nessa preservação, entende? Sim, sim. Porque se grandes instituições, por exemplo, o Instituto Moreira Salles, que tem um acervo gigantesco de fotos bem antigas, coleções, né? É uma entidade que tem uma estrutura fantástica, né? A gente se inspira muito neles, né? Mas sabemos que a questão dos recursos é um limitador. Então, a gente vai tentando alternativas que estão ao nosso alcance, assim, de aqui mais pertinho, né? Então, tá. Espero que consigam, né, seguir com todos esses projetos. Digamos assim, dentro das nossas possibilidades, assim, de tempo e de recursos, nós vamos avançando, né? No mínimo, não deixar esse material morrer, ele está à disposição para pesquisa, né? Temos, que nem essa menina Paula Klauck, que está fazendo essa tese de mestrado, né? Se alguém quiser conhecer, é no apartamento dele, não é nada de misterioso, tem outras máquinas antigas lá também. Uma coleção, uma coisa muito legal, uma coleção de slides que ele tem de casas antigas de Novo Hamburgo. Uma ocasião ele teve férias no Grupo Sinos e ele disse, o que eu vou fazer, né? Nunca tirava férias assim. E ele saiu a fotografar as casas antigas de Novo Hamburgo e região. Então tem várias caixinhas dessas, muitas, com casas antigas que não existem mais. Né? Então é um viés ainda também a gente a explorar e pensar o que fazer, porque é um registro de da parte arquitetônica da cidade que não existe mais. Sim. Né? E que às vezes a gente pensa, um dia que era essa casa, meu Deus, e sabe, de ir atrás disso, assim, de fazer uma reconstituição virtual de Novo Hamburgo, sim, não sei. Sim. Então, nossa, é muito... E parcerias do bem, pessoas assim que a gente sempre acha que tem que se buscar uma equipe de trabalho que pense na mesma sintonia de propósitos, de valores, né? Eu acho que isso é importante também. A gente frisar essa equipe que trabalhou no site, né? Que eu posso agradecer, que foi a Stephanie Sander, o Bruno Schilling, o Diogo Mascarenhas, o Claudinei, Gustavo Silva, o Felipe Feijó e o meu irmão, né? Então, primeiro dia quando foi dado o start, o projeto está liberado para começar, a gente fez uma reunião ali no acervo, ali no apartamento. A gente diz no acervo, mas é no apartamento. Então, assim, a gente foi para o pessoal conhecer um pouquinho do que era a vida dele ali, né? Um apartamento simples, meu pai nunca foi serrano, né? Então, sempre teve assim, uma simplicidade e aí nós fizemos essa imersão ali, conheceram, a gente mostrou o material para todo mundo estar dentro dessa mesma sintonia, né? Então, acho que isso que é importante, de que as coisas também possam continuar daqui para frente a partir de nós, mas sempre lembrando as características dele como pessoa, né? Os valores dele como pessoa, acho que isso que é o mais importante. Das pessoas, quem quiser nos contatar, entre no site, faça os seus comentários, é importante a gente ter essa... porque o site não pode ficar parado, as pessoas têm que acessar, têm que movimentar, compartilhar, tiver dúvidas, curiosidades, né? Porque ele era um curioso também. Eu também sou uma curiosa, então a gente trocar curiosidades, digamos assim, é bem importante, né? Sim, sim. E aí não é um site que foi feito para ninguém acessar, né? Da nossa parte, a gente tem uma página no Instagram também, Acervo Feijó. Então, quando a gente faz publicações ali, eu compartilho também no Facebook, no Alceu Feijó, a imagem Além do Tempo, que é a página originária do livro. E aí eu compartilho também nas minhas redes e tem no LinkedIn também, porque a gente vai procurando
dizer, oi, nós existimos, isso existe, tá à E a disposição. importância também porque eu imagino que muitas imagens que circulam por aí sejam dele e não tenham crédito, né? É verdade, isso é verdade. Inclusive, eu adquiri um quadrinho pintado que muito, muito bonitinho, e não estou falando isso para denegrir a pessoa que fez esse trabalho, porque ela não sabia. Ela viu imagens antigas de Novo Hamburgo e achou uma bonita, e quando eu vi aquilo, eu disse, é a foto aquela, é aquela foto do meu pai. E eu falei para ela assim, perguntei, de onde tu tirou essa foto para tu fazeres o quadro, né? Eu vi numas imagens da internet, achei bacana. Depois eu vou te dizer que quem fotografou essa imagem que tu retratou aqui é do Feijó, assim, assado. Eu adquiri, tá lá, achei muito bacana, mas é isso, tem muita imagem que não se dava esse crédito, né? E agora, então, todas as imagens que saem do acervo tem a logomarca, tudo que a gente posta no Instagram tem o nome dele, né? Porque é uma maneira da gente também respeitar a propriedade intelectual, né? Como se diz, né? E as pessoas irem sabendo que alguém fez aquele trabalho, né? Por exemplo, uma foto aérea, né? Tem muitas fotos aéreas também. Uma foto aérea depende de um custo para o avião passando aqui em cima, né? Então, tem que respeitar toda essa trajetória também de quem, né? E isso não só para o trabalho que meu pai fez, eu acho que para todos os fotógrafos hoje em dia, né? Sempre dar os créditos. Com certeza. Né? Porque teve um olhar ali, teve uma demanda de tempo, de dedicação, de profissionalismo, né? Então, que todos os fotógrafos tenham os seus créditos nas imagens. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Esse foi Espaço Livre. No programa de hoje recebemos Áurea Feijó, que nos falou sobre o acervo do repórter fotográfico com mais tempo em atividade no Rio Grande do Sul, o seu pai, Alceu Feijó. Parte do material está disponível no site alceufeijó.com.br e nas redes sociais. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e também enviar sugestões para os contatos aqui nas nossas redes. No próximo programa estaremos de volta com mais temas sobre educação, cidadania, cultura e sustentabilidade. Até o próximo!